Amém? Isso. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 4. Eu vou usar apenas 4 textos. Na verdade, são 4 mensagens, mas eu quero deixar aí para você pensar a respeito delas. Então, vou só dar uma palavrinha acerca de cada passagem. Correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Vamos lá, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Hoje eu quero usar a figura de 4 figueiras para trazer uma mensagem, uma reflexão a todos nós. A primeira é essa, um sicômoro, como nós lemos, uma figueira brava, uma árvore que, apesar de pertencer à família das figueiras, ela não produzia fruto, era uma árvore estéril. E nós vamos aprender com esta figueira uma grande lição, que nem sempre as coisas vão acontecer, ou o modelo cujo qual vai nos trazer a nossa vitória é o modelo que nós esperávamos, é a forma que nós acreditávamos. O texto fala sobre um homem pequeno, seu nome Zaqueu, ele era rico. A Bíblia nunca proibiu ninguém de ser rico, não. Quando nós olhamos um pouquinho atrás, né, a história do jovem rico, ainda em Lucas, nós vemos o jovem rico se perdendo quando o assunto era dinheiro. E nós vemos em Lucas 19, o velho rico aprendendo a lidar com dinheiro. O dinheiro nunca foi problema, pelo menos nessas 2 passagens, mas sim a imaturidade. Quando nós olhamos para esse texto, vemos um homem rico, poderoso, influente, mas que precisava de Jesus. Jesus está passando por Jericó, é verdade. E ao passar por ali, Zaqueu planeja vê-lo. Se ele pudesse usar a sua influência para levar Jesus até sua casa, ele o faria. Provavelmente no ambiente de Zaqueu, pouquíssimas pessoas são muito próximas de Jesus. O estilo de vida de Zaqueu está muito longe de ter alguém que caminhe com Jesus. Mas Jesus tem um discípulo que já foi alguém que tinha a mesma profissão que Zaqueu. O Levi, agora chamado Mateus, havia abandonado um cargo poderoso, né? Um nível de influência grande. Deixou de ser um cobrador de impostos para se tornar um discípulo de Jesus, e provavelmente essa decisão de Mateus despertou em Zaqueu o interesse de ver Jesus. Quem é esse que faz alguém abandonar coisas tão expressivas para caminhar com ele? Mas quando Jesus está passando por Jericó, Zaqueu quer vê-lo, mas não consegue. Ele é pequeno, ele é baixo, tá certo? Jesus está envolto numa multidão e Zaqueu não consegue acessá-lo. Então, como acessar o Zaqueu? A Bíblia nos diz que toda árvore que não dá fruto, ela deve ser cortada e lançá-la no fogo. Isso seria uma grande injustiça. Se levássemos essas, né, ou essa expressão para árvores que não são frutíferas. Então não há nenhum problema no sicômoro. O sicômoro é uma árvore que todo mundo sabe que ele não vai dar fruto. Porque ele não é para dar fruto. Ele não é uma árvore frutífera. Mas o que nós poderíamos chamar de frutos de verdade? Será que fruto seria apenas algo para se comer?
Olhe bem, aquela árvore, na verdade, vai dar o maior fruto para Zaqueu. Aquela árvore vai dar a Zaqueu a possibilidade de realizar algo, pelo menos naquele momento, que ele não conseguiria se não fosse a árvore. A árvore, ela é bem mais alta que o Zaqueu. E a árvore, ela não é tão difícil de subir. Vamos imaginar que Zaqueu estivesse bem vestido, ele era rico. As pessoas o conheciam por Jericó, ainda hoje não é tão grande. Mas vamos imaginar que, será que eu ou você teríamos coragem de subir numa árvore para ver alguém? Será que abriríamos mão da nossa imagem para realizar esse ato? Pois é, Zaqueu corre à frente, sobe num sicômoro que nunca deu uma fruta para ninguém, porque não produzia. Mas para Zaqueu, aquela árvore apresentou Zaqueu a Jesus. Aquela árvore foi alguém, me permita dizer assim, que fez com que Zaqueu conhecesse Jesus. Se você vai a Jericó hoje, provavelmente não é a árvore, mas as pessoas dizem que é, e não tem problema nenhum nisso. Vale a pena ir lá para ver o que é um sicômoro. Mas é importante nós vermos que há um modelo aqui que a árvore oferece a Zaqueu. Um modelo de fruto e de benevolência que foge normalmente o padrão, porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós gostaríamos que ela acontecesse. Seria muito bom se tudo fosse de acordo com o que nós queremos, se sempre as coisas acontecessem do jeito que nós gostaríamos, mas não é assim. A vida não tem obrigação de facilitar nada para você, nada. É a obrigação da vida dificultar, e Jesus já disse isso, no mundo, ou seja, só está no mundo quem está vivo. Então a Bíblia diz que no mundo você vai ter aflição. Então enquanto você estiver vivo, você precisa estar preparado para conviver com as aflições. Suas decisões em obediência, suas decisões bem pautadas, podem suavizar suas dores. Pode trazer um ambiente mais suave, mas a vida não tem obrigação nenhuma. Nenhuma. É assim que funciona. Hoje nós estávamos fazendo uma tarefa no templo, eu cheguei até atrasado, porque eu cheguei em casa, tomei banho, vim para cá, cheguei 7 da manhã na igreja nova e saí agora, quase 4 horas, para depois vir para cá. Mas assim que chegamos, estava tudo certinho, tudo direitinho. Só que não tinha luz. E nós precisávamos. Aí a luz voltou, a máquina deu problema. Tem alguém aqui que estava comigo lá? Nós estávamos nos 4 ou 5 só. Você acompanhou de perto. Teve uma hora que eu falei, sangue de Jesus tem poder. É o Satanás. Porque a vida não tem obrigação nenhuma de facilitar nada para nós. O que pode tornar mais suave e fácil são nossas decisões, nossas escolhas. Então nem sempre as coisas virão no modelo que nós gostaríamos. Se alguém falasse para Zaqueu a respeito daquele sicômoro, daquela árvore que nunca deu um fruto para alguém comer, provavelmente ele diria, posso falar, essa é uma das árvores que eu mais respeito, porque para mim ela foi altamente, certo? Benéfica, porque eu estava em cima dela quando Jesus me disse, hoje eu vou para a sua casa. Então nós temos que entender e sermos maduros nos momentos onde as coisas não vão acontecer da forma ou do modelo que nós gostaríamos. Essa é uma passagem que nos mostra isso, uma figueira brava que nunca deu um fruto. Mas para Zaqueu, ela apresentou Jesus a ele. Fique atento, porque nem sempre as coisas vão acontecer na sua vida do jeito que você acha que deveria. Quando Naamã
me permita mudar aqui, ele sai de casa para ir até Samaria, para ficar curado de lepra, ele leva consigo um modelo mental. Dizia eu, vou chegar na casa do profeta, ele vai sair até a mim, certo? Vai colocar a mão sobre o local onde minha lepra está, clamará ao Senhor, e o Senhor então me curará da minha lepra. Só que quando ele chega na casa do profeta, o profeta não recebe, certo? Manda um assistente, mandar ele tomar banho num rio sujo. Ele saiu de lá limpo, é verdade, curado da lepra, porque andava com boas pessoas, porque teve gente para motivá-lo no momento onde ele estava a fim de desistir, porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós gostaríamos, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos dar uma olhadinha rapidinha, porque a história é longa, na segunda figueira. Coloca para mim, Marcos capítulo 11, verso 13. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Dá para pular por 20, irmão? Coloca no verso 20. Eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Volta lá no texto anterior, por favor. Volta no 13. Isso, presta atenção. Normalmente nós estamos diante de uma figueira. Ao contrário da outra, essa aqui é frutífera. Ok? Ao contrário da outra, essa aqui tinha que produzir. Quando Jesus disse, a árvore que não dá fruto tem que ser cortada e lançada no fogo, é desse modelo de árvore que Jesus está dizendo. Jesus não está falando de pessoas ou de árvores que não são produtivas, senão não seria justo. Mas também não há muita justiça, porque não tinha figo, porque não era tempo de figo. Então, por que é que Jesus disse a essa árvore? Nunca mais. Por que é que ele, vendo de longe a figueira, ele foi até ela procurar frutos? Ele foi procurar frutos porque ela tinha folhas. Ao contrário de outras espécies, a figueira segue um padrão um pouquinho diferente. Sua flor nasce primeiro, depois nasce seu fruto, e aí então vem as folhas. Normalmente, uma figueira, quando está cheia de folhas, automaticamente ela deveria ter fruto. Eles poderiam estar pequenos, ele poderia estar verdes, tá certo? Ele poderia até ter bicho, mas ela tinha que ter fruto. Quando Jesus vai até ela, que está cheia de folhas, e para ver se acharia nela alguma coisa, e ele não acha nada senão folhas, ele descobre que essa figueira é alguém que quer viver de aparência. Essa figueira é alguém que quer aparentar que é, mas não é, que tem, mas não tem. Essa figueira nos traz um alerta muito grande sobre viver de aparências, porque é isso. Não era tempo de figos, então não tenha folhas. Se você não tem tempo para produzir, então não diga que vai. Se não dá, então tá bom, não é seu tempo. Ok? Mas quando nós vemos o exemplo dessa figueira, Jesus, na verdade, está passando uma mensagem para a sua equipe, ele está treinando a sua turma. E o que todo mundo sabia, certo?
que aquela figueira deveria ter frutos. Ela deveria. Então, quando Jesus lança uma sentença sobre ela, não acontece nada. Eles vão embora. Ele simplesmente disse: ninguém mais coma o fruto de ti. E eles vão embora. No dia seguinte, foi onde eu li o verso 20, nós vamos ver o resultado, certo? Que é estabelecido sobre aquelas pessoas que querem viver de aparência. Então, eu não sei qual é a sua realidade hoje. No seu casamento, está ruim? Está ruim, brother. Está ruim. Está sem grana? Está sem grana, meu irmão. Vamos sair? Não vou sair, porque eu estou sem dinheiro. Acabou. Não, mas sai com a gente que eu pago. Então eu saio com vocês, vocês pagam, mas não tira foto, porque eu não posso ter foto minha num restaurante, porque eu estou devendo. Você está entendendo? Então essa é a minha realidade. Mas não, as pessoas, elas muitas vezes querem oferecer uma aparência, algo, tá certo? Que não é a sua realidade. Se está ruim, está ruim. Se não dá, não dá, pronto. Esse é o alerta da figueira, ou dessa segunda figueira. Foi viver de aparência, acabou secando, acabou perecendo. Presta atenção, o texto faz questão de dizer, no verso 20, ela secou desde as raízes. Ela não era uma planta seca que estava viva, porque às vezes você olha uma planta seca que está viva. Faz questão de dizer, essa não produziu mais. Então isso nos faz levar a nossa realidade, seja dura. O que é, meu irmão? Tua tristeza está aí tempo demais? Não está a fim de sair, não está a fim de dormir, não está legal? Então procura um médico, porque corre o risco de você estar desenvolvendo um quadro depressivo. A sua ansiedade foi para um nível, certo, que não dá mais para resolver com um psicólogo, então vamos para um psiquiatra. Psiquiatra é médico de doido. Abra seu entendimento, encare a sua realidade. É assim que funciona. Não queira viver de aparência. Essa conta não fecha. É o resultado da segunda figueira. Vamos para a terceira? Para a gente ganhar tempo? Isso. Lucas capítulo 13, verso 6. Dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Verso 9, se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Vamos olhar agora a terceira figueira. Bom, ao que tudo indica, ela já estava presente quando a videira chegou. Dificilmente, certo? Ele mandaria plantar uma figueira no meio de sua vinha. Então, provavelmente, o proprietário, ainda que seja uma parábola, vamos pegar um raciocínio. Ele comprou a terra e lá tinha uma figueira. Então, ele monta uma estrutura, certo? Para produzir uvas ao redor da figueira. Nós vimos que durante 3 anos, ao visitar a sua propriedade, o dono da propriedade procura na figueira fruto. E ele não encontra. Um belo dia, ele chama o proprietário, o cuidador de suas terras e diz: olha, nós estamos com um problema. Nós já temos pouco recurso aqui na terra, nessa terra. E se essa figueira continuar aqui, ela está roubando água e sais minerais, recursos que poderiam ser destinados às minhas videiras. Eu produziria
mais uvas. E ela não produz nada, ela está aqui inutilmente. Corta. O indivíduo que cuida disse o quê? Eu nunca fiz nada por ela. Eu não estou aqui para cuidar de figueira. Eu estou aqui para cuidar de videira. Ela não está produzindo simplesmente porque, provavelmente, eu nunca cuidei. Deixa eu cavar, presta atenção. Se você entende um pouquinho, olha só, deixa eu escavar ao redor dela. Deixa eu colocar nela o adubo correto. Deixa eu cuidar dela. E aí, então, vamos ver se ela produz. Se ela produzir, então, ela permanece. Se ela não produzir, então, nós vamos cortá-la. Essa figueira representa o amor de quem entende. O amor de quem sabe quem você é. Sabe por que você está nervoso, sabe por que você está triste. Sabe por que você está agindo, certo? Por impulso, com inveja, com arrogância. É alguém que sabe, que entende. Esse indivíduo que cuida, ele está dizendo, né, o proprietário está dizendo, ela deve produzir. Ele disse, tá bom, nós vamos investir nela. Você nunca investiu na sua mulher, ela vai produzir o quê? Você nunca investiu no seu marido, ele produz o quê? Você nunca investiu na sua sogra, ela produz o quê? Pare e pensa, coloque isso e crie uma adaptação para a sua realidade. Essa é uma figueira, certo? Que não produzia, porque segundo aquele que entendia, ninguém nunca fez nada por ela, cara. Ele diz, me deixa fazer, me deixa cuidar dela. Se eu cuidar dela e ela não produzir, ela não fica. Preste atenção. Ele coloca uma responsabilidade sobre a figueira. Entendeu? Ele poderia dizer, não, deixa ela aí, coitadinha da figueira. Não tem coitadinha da figueira, não. Ela não produz porque eu não cuido, eu vou cuidar. E se eu cuidar, se eu ajudar, e não quiser, então isso não é problema meu. Então corta. Esse é um alerta muito grande para nós. Às vezes as pessoas não produzem, não fazem, por quê? Porque não receberam o cuidado para se tornarem produtivas. Esse dia, uma pessoa me pediu uma ajuda e me mostrou um modelo de coisas que ela estava fazendo. Eu disse para ela, eu vou te ajudar, mas eu vou te avisar, esse modelo não funciona. Se você permanecer nesse modelo, certo? Você vai ter problema. Eu ajudei, ok? A pessoa optou por não mudar de modelo. A minha ajuda agora está em oração, não mais em recursos. Nós precisamos aprender isso. Essa figueira está nos ensinando. Deixa eu investir. Eu vou fazer. E se não produzir, aí não é comigo. Ele nem disse, eu vou cortá-la. A decisão é do dono. Ele simplesmente disse, ela vai ter que produzir. Ou então, não vai estar mais aqui presente. É importante nós entendermos. Eu sei que é muito difícil encarar isso num ambiente onde nós não temos culpa de nada, onde todo mundo é culpado. O culpado é o governo, o culpado é o sistema, o culpado são os nossos pais, o culpado é sua sogra, o culpado é sua nora, o culpado é seu filho, o culpado são seus pais, o culpado é o pastor, o culpado é todo mundo. O único que não tem culpa somos nós. E a vida não está procurando culpado, ela está procurando responsáveis. Então essa é uma figueira que nos ensina claramente as oportunidades que vamos receber e temos recebido. Temos recebido. Ok? É muito importante entendermos isso.
A próxima figueira e última. João capítulo 1, verso 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te achasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vamos ver o que Jesus disse. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas, ou maiores do que estas, verás. Essa é a quarta figueira. Preste atenção. A figueira do Natanael. Confesso que por muito tempo eu não consegui entender isso. Filipe vai chamar seu amigo Natanael. Ele está evangelizando Natanael. Filipe está todo motivado, querendo dizer a Natanael que encontrou o Messias. Mas quando Natanael diz, ou quando Filipe diz que esse Messias vem de Nazaré, ele imediatamente pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os recursos de Filipe já tinham se esvaído. Então a única coisa que ele tem a dizer a Natanael é: faça o seguinte, vem comigo e dá uma olhada você mesmo. Vem e vê. Foi o que a mulher samaritana fez com os homens. Talvez eu não tenha muita credibilidade pelo estilo de vida que levei até hoje, mas venha comigo, eu te apresento ele e vocês tirem as suas próprias conclusões. Lá foi Natanael. Quando Natanael está chegando, certo? Jesus disse para ele: volta lá, por favor. Isso. Volta o 47, só para... Jesus viu Natanael, vir ter com ele e disse-lhe: está aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Preste atenção. Vem aí um israelita bonito, bem vestido, num carro novo, com celular top de linha. Vem aí um israelita com um número de seguidores expressivos. Não. Jesus vai falar do caráter de Natanael. E mais, o tipo do caráter que se desenvolve debaixo de uma figueira. Aí é que fica confuso. Por quê? Porque na nossa cultura, dizer que viu alguém debaixo de uma árvore não significa nada. Ok? Nada. Vi fulano debaixo de uma árvore. Para nós não significa nada. Que figueira é essa? Ou o que está acontecendo aqui no Novo Testamento? Quando Jesus diz: eis um varão em quem não há dolo. É lógico, Natanael responde: bota aí. Disse Natanael: de onde o Senhor me conhece? Ou me conheces tu? Que elogio descabido é esse que o Senhor me faz? Eu nunca vi o Senhor, é a primeira vez que nós estamos nos encontrando. Não faz sentido o Senhor dizer isso. O Senhor poderia dizer que eu estou perfumado, que eu estou bonito, que meus dentes são legais. Tudo bem. O Senhor poderia fazer uma leitura desse momento. Agora, para o Senhor dizer que eu sou um homem honesto, decente, íntegro, não faz sentido. De onde o Senhor me conhece? Nós não nos conhecemos. Não me venha com elogios descabidos. Isso é coisa de estelionatário. Mas aí Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, te vi, estando tu debaixo da figueira. Olha só, não pegue isso numa cronologia errada. Quando Filipe chamou Natanael, ele estava embaixo de uma figueira.
Não é isso que o texto quer dizer. Estar debaixo da figueira, para eles, naquela época, é estar debatendo acerca da lei. É onde os estudiosos estavam procurando ter zelo com as coisas de Deus. Salas de reuniões, naquela época, a gente avalia às vezes tudo segundo o nosso modelo. Então, se nós vamos tratar alguma coisa séria, eu vou pegar vocês e vou levar vocês no meu gabinete. Então, vamos lá, vamos subir, vamos num ambiente. Para eles, era diferente. As reuniões embaixo da figueira é onde, certo, eles tratavam e discutiam a respeito da lei, dos valores, dos princípios. E quando Natanael estava naquele ambiente tratando das coisas de Deus, a postura de Natanael era uma postura correta, íntegra. Ele era um homem que conservava os valores. E quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. A figueira do Natanael é diferente da figueira do Zaqueu, que é diferente das outras figueiras que eu apresentei a você. Ela traz consigo a representação da seriedade com que se leva os valores e os princípios de Deus. Quando Jesus diz a Natanael: eu te vi debaixo da figueira, eu sei, Natanael, quem é você. Você não me conhece, mas eu conheço você. Você sabe nada a meu respeito. Eu sei tudo que você conversa nos grupos de WhatsApp. Eu sei todos os sites que você acessa. Eu conheço tudo, todos os negócios que você faz. Eu sei quem é você. Este é um relacionamento que às vezes ele tem dificuldade de se estabelecer de forma concreta, porque o outro lado sabe muito a nosso respeito e nós não sabemos quase nada. Segundo o apóstolo Paulo, agora vemos por espelho um enigma, ou em enigma, mas um dia veremos face a face. Quando Jesus e Deus olham de lá para cá, Ele vê tudo. Quando nós olhamos para lá, nós não vemos quase nada, e a maioria está codificada. Descodificar, isso é um grande desafio. Então esse é um texto que nos mostra como nós precisamos ter cuidado ao lidarmos com a nossa vida, com a nossa postura, com o nosso desenrolar. Primeiro, vamos voltar aqui, entendendo que nem sempre vai ser segundo o que queremos, segundo o modelo cujo qual nós achamos que deveria ser. Essa é a figueira do Zaqueu. A segunda figueira é o perigo de ter folhas, mas não ter fruto. É vivermos uma vida de aparência. A terceira figueira nos mostra o cuidado, o valor que nós precisamos oferecer àquelas pessoas que são produtivas, mas que para serem produtivos de fato, precisam do nosso investimento, pelo menos da nossa tentativa de ajudá-la. E por último, certo, a figueira do Zaqueu. E preste atenção, quando Jesus disse para ele: eu te vi debaixo da figueira, Zaqueu entendeu, porque o próximo versículo, coloca lá, Natanael respondeu e disse: Rabi, presta atenção, te vi debaixo da figueira, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Te vi debaixo da figueira. E quando você escuta, te vi debaixo da figueira, o cara descobre que você é mestre, que você é o filho de Deus e que você é o rei de Israel. O que Natanael está dizendo é: eu não sei nada sobre o Senhor, mas realmente, o que Filipe falou, eu precisava vir e ver. Eu precisava experimentar. A nossa caminhada cristã não é uma prova de velocidade. Ela é uma prova de resistência. Não é para fracos. Ao longo da história que nós estamos nesse caminho, muita gente já ficou para trás. Pessoas mais promissoras do que nós, mais talentosas do que nós, com potenciais extraordinários,
pereceram no caminho. A história da passagem do Egito para Canaã, me parece que ainda continua acontecendo. E quando a nuvem se move, nem todos querem ir. Quando a coluna se move, nem todos querem ir. Eu não sei se você sabe, mas quem ditava o ritmo e a hora de sair, não era o Moisés, era a nuvem ou a coluna. Era ela que dizia. Então, muitas vezes, para testar as pessoas, ou para observar a tenacidade dela, assim que a nuvem parava, às vezes, horas depois, ela se movia. Todo mundo já tinha montado suas tendas. Então, não convém a nuvem se mover nesse momento. Por quê? Porque eu acabei de chegar. Nós servimos a Deus, e é Ele que dita as regras. Ele é Deus e nós somos seus servos. Nunca devemos nos esquecer disso. O modelo é dele. Não vivemos da aparência, encaramos realidade. Somos pessoas que damos oportunidade a outras pessoas, mas precisamos entender que há limite para que isso aconteça. E precisamos levar Deus a sério. Posso ouvir um amém da igreja? Eu preciso que você fique de pés. Se eu já vou fazer uma solicitação pública, Dani está aí? Isso. Amanhã, eu não levei, eu vou dar esse aviso logo de uma vez, eu não levei os obreiros no terreno, porque nós ainda estávamos com dificuldade de saber o que daria para ser usado ou não, ok? Hoje, graças a Deus, conseguimos fazer bastante coisas. Amanhã o portão de acesso pela frente, ok? E vai estar sendo liberado. Então, eu vou pedir aí a visita do pessoal. Dani está aqui na frente, tá certo? Amanhã às 20 horas lá no terreno, é somente dos obreiros que vão poder estar trabalhando conosco, como fizemos no Ana Dantas, tá certo? Para que possamos amanhã reconhecer tudo, entrada, saída, banheiro e toda a estrutura onde as pessoas vão ter acesso. E eu quero já, mais uma vez, convidar você a estar conosco no culto da virada. Tem sido uma bênção. Eu acho que esse é o 3º ou 4º ano que nós vamos fazer, certo? E tem sido uma grande bênção para nós. Não, nós não vamos ter transporte, não é tão longe assim, tá certo? Então, nós não temos como colocar transporte para lá não, tá bom? Mas dá para ir direitinho, tá certo? Aqui é tranquilo, Xerém é tranquilo, tá bom? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Tua bondade excede todo o nosso entendimento. As Suas misericórdias, ó Deus, são infinitas. O Senhor sempre buscando nos orientar, nos direcionar, e nós somos gratos por isso. Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Teríamos tudo para termos sucumbido no caminho, mas a Tua mão forte, a Tua vara e o Teu cajado é o que nos sustentou. Continua conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Não por nosso merecimento, mas por Tua bondade. Leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos poderosas. Que tenhamos uma semana de boas notícias, que tenhamos uma semana de bons negócios, e que mais do que ouvirmos os 4 textos aqui citados, Senhor, que possamos meditar nesses textos ao longo desta semana. Leva-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olhe para mim aqui, antes de você sair, está cedinho, ainda falta 10 minutinhos. Se você quiser conhecer um pouco mais a nosso respeito, se você quiser receber Jesus, voltar para Jesus, você vai sair aqui pelas portas dos fundos, virar à sua esquerda, no finalzinho tem uma salinha, vai ter um pessoal para te receber, para orar por você, para te dar uma informação. E se você assim desejar,
passe por lá. Que Deus te abençoe. Se você estiver conosco na quarta-feira, eu vou poder te desejar um feliz 2026. Se você não puder estar aqui, já fica dito feliz 2026, um ano novo de bênção para sua casa, para sua família, para todos. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Me pediram para avisar que lá fora ainda tem as camisetas. A igreja mandou fazer umas camisetas bem legais. Passe lá, adquire a sua e dê um abraço, pelo menos 4. Isso. 3 não, 4. Deus abençoe e boa semana a todos.